Olá, muito bem-vindo a essa aula, que nesta aula de Corel eu vou apresentar a você o processo da exportação do arquivo, né? Ou seja, quando criamos nossas imagens através do Corel, essas imagens elas são vetoriais, certo? Então são possíveis de edição. Se você manda o arquivo para alguém, você manda ele num formato aberto, num formato de vetor, ok? Então, quem abre em Corel, deve ter o Corel lá, né, para poder acessar o seu arquivo e poderá editá-lo. Tá? E também, nesse caso, você também consegue publicar a sua criação. Né? Então, para eu colocar essas imagens em formatos como redes sociais, né, outras situações aí, é necessário que você tenha, então, um arquivo em famílias como GIF, JPEG, PNG, né, entre outras aí possíveis. Né? Então, é isso que a gente vai ver aqui agora, como exportar o arquivo, como transformar um arquivo, né, que está aqui desmontado, ou seja, num formato de criação, né, em formato de Corel, né, para um formato final, PNG, GIF, JPEG. E existem diferenças desses arquivos, certo? Alguns, como o GIF, por exemplo, ele cria um arquivo de menor tamanho, mas ele perde um pouco mais de qualidade, né? O JPEG, o arquivo fica um pouco maior, mas ele tem um pouco mais de qualidade. Tá? Então, de qualquer forma, você vai entender aqui, né, como fazer esse processo de exportação, que é extremamente simples, né, dentro do Corel a princípio. Aí, tá? Veja bem, você tem aqui a mesa de trabalho do Corel, né? E, eventualmente, eu já tive dificuldade na hora de exportar quando a imagem ela não está dentro da área de mídia, aqui, dentro da área da folha, digamos assim, né? Da folha de desenvolvimento do Corel. Tá? Mas dá para exportar por aqui também. Basta você selecionar o arquivo, né? Aliás, a imagem, né? E executar o processo de exportação. Mas caso você tenha alguma dificuldade por um motivo ou outro, ok? Você simplesmente coloca, então, aqui a imagem, né? Não precisa ser totalmente, sei lá, sobre a folha, tá? E aí você, então, procede com o processo da exportação. Então, basta você selecionar a área, aqui, a imagem, porque muitas vezes nós temos várias outras imagens na folha, né? Na mesa de trabalho. Então, eu quero exportar apenas essa aqui, seleciona, vai lá em arquivo, e entra em exportar. Importar quando você está trazendo a imagem para dentro do Corel. É importante também que toda imagem que você traga para dentro do Corel, você traga através da importação, porque aí ele passa pelos filtros, né, do Corel, a imagem fica melhor do que o processo de copiar e colar. Então tem que ser realmente importado para que você tenha uma melhor qualidade do arquivo. Entre aqui em exportar, ok? Ele abre a janela para saber onde você quer exportar esse arquivo. Irei exportar aqui para uma pasta para a área de trabalho, aqui, né? Pode ser lá, ou você pode criar uma nova pasta, e aí você coloca lá o nome exportar, né? Exportado, sei lá, você cria lá qualquer uma pasta lá, e está lá. Né? E aí o nome do arquivo, que você vai exportar aqui então, né? Botar um nome qualquer aqui, tele. Tá? E aqui você tem uma opção de exportar somente selecionado. Caso você tenha mais coisas na mesa de trabalho, como é o meu caso aqui, então lembre aqui de ligar o selecionar somente selecionados. E aí, nesse caso, então, eu estou exportando também aqui, ó, para PNG. Veja, que nesse botão aqui, eu tenho várias famílias de exportação. Essas aqui são aquelas que eu tenho usado ultimamente, ok? E aqui várias outras famílias. Porque ele exporta aqui para AutoCAD, né, como linha, ele exporta para bitmap, né, exporta aqui para EPS. Esse EPS aqui é interessante, né, algumas gráficas, entre outras revistas, entre outras situações ou meios, né, eles exigem que você, jornais, por exemplo, né, eles exigem que você exporte em EPS. Quando você exporta em EPS, o arquivo ele vai aberto, ele não vai num formato fechado, como um GIF e um JPEG, ou seja, ele vai como vetor, ele vai como possível edição. Só que é o encapsulado PostScript, e esse encapsulado, ele coloca junto ao arquivo
informações, propriedades do arquivo, como, por exemplo, fonte, tipo de impressão que você usou, tipo de cor, né, se CMYK, se JRGB, ou seja, ele exporta ali, então, as propriedades desse arquivo, dessa sua imagem, junto com o arquivo. Então, caso você tenha usado uma fonte, você pesquisou uma fonte na internet, trouxe uma fonte para dentro do Corel e usou essa fonte. Se você mandar o seu arquivo para outro local, se essa fonte ela não estiver em formato de imagem, né, ou seja, convertida em vetor, né, ao abrir lá, o Corel tentará localizar essa fonte no computador de quem está abrindo e, como não vai achar, provavelmente vai sugerir então que essa fonte seja trocada, ok? Então, quando você usa o EPS, esse arquivo de fonte vai junto. Tá? Então, isso não vai acontecer lá. Ele vai conseguir abrir o arquivo lá no formato do Corel usando uma fonte sua local. Tá? Muito bem. Então, aqui usa-se ali um EPS, no caso, para exportar em vetor, né, mas com todas as características lá do arquivo. Aí você tem também aqui, por exemplo, como GIF, um arquivo GIF, ele tem um tamanho menor, mas perde um pouco da qualidade, perde um pouco mais da qualidade. Você usa também o JPEG, o JPG, tá? Também é uma forma de você importar, exportar o arquivo. Né? Nesse caso, o arquivo fica um pouco maior, mas ele tem um pouco mais de qualidade. Né? Entre outras, como PNG, que é um módulo que eu uso bastante, né? Que ele tem boa qualidade na exportação, o arquivo não fica tão grande assim. Então, nesse caso, eu vou usar aqui um PNG, o tipo do arquivo PNG, tá? E uso lá o botão exportar. Muito bem. Aí ele vem para essa janela, então. Estou usando aqui o Corel 7, né? O 17, na verdade, né? O X7, e ele tem aqui um procedimento, como você pode escolher, por exemplo, uma cor de transparência, caso você queira remover o fundo da imagem, né? Então não quer uma certa transparência lá, aliás, não quer uma certa cor, você pode estar então removendo esse fundo usando, por exemplo, a cor branca lá de transparente. Aqui algumas características já estão habilitadas, como suavização de serrilhado, incorporação de perfil de cores, né? Que ele traz junto as cores aqui para dentro do arquivo, né? E aqui a unidade que você irá fazer a exportação, correto? Então aqui tanto faz milímetro, centímetro, você só a questão de usar o tamanho que você vai exportar. Nesse caso, veja bem, ele está aqui no padrão, ele está mantendo a proporção e está exportando aqui ó, em 300 dpi, tá? Ou seja, na maior qualidade dele. Né? Se eu pretendo usar essa imagem numa rede social, exportando um arquivo com 300 dpi, ele vai ter qualidade, mas ele vai ter muito peso também. Tá? Então, eu faço da seguinte forma, né? Eu desabilito aqui o manter proporção, tá? E aí eu reduzo a qualidade aqui para 100 ou 150 dpi. Okay? Ó, ele vai fazer um trabalho aqui de reorganização do arquivo, ele manteve o arquivo do tamanho normal, só que eu vou ter, na verdade, aqui um arquivo bem pequeno no formato PNG. Então, para publicar isso no WhatsApp ou no Instagram, ele não vai pesar na hora de publicar e não vai pesar também na hora lá de abrir. Então, você vai ter um arquivo leve, fácil de acesso. Assim, né? Então, quando você for exportar, por isso que quando você pega um arquivo da internet, ou um site lá, que você tenta ampliar esse arquivo, né, ele ocorre aqueles estouros de campos lá. Né? Então, dá para mostrar, a imagem ela não tem uma qualidade muito boa, tá? Mas é justamente por isso, pelo fato da exportação ter sido reduzido, o objetivo de você ganhar menos peso, né? Ter um arquivo mais leve para ser mais fácil de ser acessado pelo seu usuário lá, né? Por quem está abrindo lá esse arquivo que você enviou. Então, nesse caso, você estará, então, criando aqui uma imagem final, como se fosse uma foto, certo? Reduzindo a qualidade dela, tá? E, então, para esse fim, né? Muito bem, feito isso, tá? Vou dar um OK aqui, depois eu volto aqui para mostrar mais um detalhe. Ele gera, então, para nós, ele gera
dentro dessa pasta exportados, um arquivo chamado TEL, está aqui, certo? Com um formato PNG, ele gerou um arquivo de 1,28 MB apenas, né? Pequeno, né? Um arquivo pequeno aí para ser enviado para as redes sociais, enfim. Então tá lá, né? Esse processo de exportação. Aqui também, só para definir com você também mais detalhes, então vou aqui, então mesma coisa, né? Vou lá, seleciono o arquivo, ok, vamos lá em arquivo, exportar, e aqui então PNG, vou deixar no PNG mesmo, ou vamos exportar aqui agora só para você ver, eu vou exportar aqui, por exemplo, em GIF, tá? Vamos exportar aqui no formato GIF, tá? Posso botar o mesmo nome lá, tá? Ele vai exportar lá também em exportados, exportar, tá? Ó, aí muda um pouco aqui a janelinha dele, né? Ele já muda aqui um pouco a janelinha de exportação, mas alguns detalhes aqui que você possa fazer, também uso da transparência, você pode clicar aqui para habilitar uma cor de transparência ou não. No caso, se eu não quero que ele remova nenhuma cor lá da minha imagem, então eu desabilitei aqui a transparência. Aqui eu também vou fazer a mesma coisa, okay? Eu vou tirar aqui o manter proporção, tá? E vou colocar aqui então também lá em 100 dpi, né, para a gente comparar depois os tamanhos dos dois arquivos lá e ver qual dos dois, né, vai ficar mais leve então, tá? Aqui, queria mostrar a você a questão aqui do tamanho, né? Então aqui quando a gente trabalha com essas medidas conhecidas como milímetros, centímetros, metros, é só um cálculo matemático que você faz aí de cabeça. Mas quando alguém diz para você assim, não, você precisa mandar um arquivo em pixel, né? Um arquivo no formato pixel do tamanho X por Y. Então aqui, ó, você pode usar a medida, né? Ou seja, passar para pixel, certo? E aí aqui então você bota a medida que está sendo exigida pelo arquivo, né? Pela pessoa lá, né? Então, quando pede a você, não, ó, tem que ser feito para publicar no site, lá, para publicar nessa página, tem que ser um arquivo no formato pixel, ou com tantos pixels, né? Tantos pixels de altura como pixels de largura. Então, muitos colocam essa condição para que você faça a exportação. Então, você vem aqui, exporta o arquivo lá, escolhe lá, né, a unidade pixel e coloca aqui o tamanho que você quer em pixel, nesse caso, tá? Aí dá um OK e ele vai exportar lá em pixel. Eu vou exportar aqui, na verdade, em milímetros, tá? Para não sair fora das nossas medidas ali, mas daria no mesmo, né? Nesse caso daria no mesmo, que eu não ia mexer nas medidas, então daria no mesmo. Então, estamos exportando aqui no formato GIF, tirei lá, 100 dpi também, OK, exportou. Então só vamos dar uma olhadinha aqui, veja bem, ó, esse aqui é um formato, né, no formato PNG, com 1,28 MB, tá ali, certo? E esse aqui então, ele é um formato GIF com 600 KB, já que ele fica bem menor, né, o tamanho do arquivo, tá? Ele perde um pouco de qualidade, talvez aqui a gente não consiga perceber, né, que ele está perdendo aqui a qualidade, né, mas ele perde um pouquinho mais de qualidade, né, vai acabar perdendo aqui, a gente consegue perceber aí, quando principalmente expande, né, essa imagem, ele vai perdendo ainda mais a qualidade, tá? Mas é isso, né? Então, para você gerar um arquivo fechado lá, ou GIF, ou JPEG, ou sei lá, né? Ou seja, gerar o seu produto final através do Corel, então faz aí o processo da exportação, ok? Abraço, até a próxima aula.